Bom, gente, então vamos arrematar onde paramos, falando acerca de duplicata, e eu quero chamar a atenção de vocês para a coisa do protesto. Lembra que eu disse, quando eu estava falando sobre duplicata na aula, quando eu estava falando sobre protesto na aula passada, que aquela era a regra geral, aqui vai entrar uma coisa diferente do protesto, pelo concurso que vocês pretendem, fiquem atentos a isso. Mas antes de irmos para essa coisa do protesto, vamos entender aqui essa coisa do aceite como sendo algo compulsório, como sendo algo obrigatório. Então, vem aqui para a gente entender. Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Eu tenho uma empresa, certo? Eu tenho uma empresa A, uma empresa de fabricação de sapato. E do outro lado aqui tem uma empresa B, que é a minha fornecedora. Ela fornece os materiais, minha matéria-prima. O que é que acontece? A partir do momento que eu faço uma compra a essa empresa e essa empresa me dá, essa empresa me entrega o que eu comprei, exatamente como for avançado, e eu reconheço, eu mando que ela envie uma duplicata para eu reconhecer essa minha dívida, eu sou obrigada a aceitar, gente. Se eu receber o avançado, recebido o avançado, eu sou obrigada, recebido o combinado, eu sou obrigada a aceitar. Percebam, por isso que eu gosto de falar de letra de câmbio junto com duplicata, percebam aqui. Nesse exemplo que demos de letra de câmbio anterior, você não tinha nem negociação entre o sacado e o beneficiário. O sacado ele não tinha como ser compelido a aceitar. Nesse momento aqui, eu sou realmente obrigada a aceitar. É importante a gente dizer que muitas vezes essas empresas que lidam com duplicata não são elas próprias que fazem o envio, cobrança, elas fazem isso através de bancos, elas pagam por esse serviço bancário, isso também pode ser feito. Mas o mais importante é a gente saber isso daqui. Professora, mas não tem exceção? Você sempre vai ser obrigada a aceitar, claro que tem exceção, senão não era direito. Depois vocês vão olhar a previsão, deixa eu escrever aqui, do que temos no artigo 7º e principalmente no artigo 8º da nossa lei, que vão falar das situações onde eu não sou obrigada a aceitar. Aí, gente, o artigo 8º ele vai trazer uns incisos e tal. Você se preocupe em memorizar o que eu vou lhe dizer. Ao invés de estar memorizando todas as hipótesezinhas da lei, memorize o que eu vou lhe dizer. Eu só não sou obrigada a aceitar se eu não receber o avançado. Porque ele vai dizer, se a coisa chegar com avaria, se a coisa não chegar, se não sei o quê. Em resumo, se eu receber o que foi avançado, eu sou obrigada a aceitar. Se eu não receber, não sou obrigada a aceitar. Tá certo? Bom, uma coisa é eu dizer que eu sou obrigada a aceitar. Deixa eu só abrir um outro material aqui. Uma coisa é eu dizer que eu sou obrigada a aceitar. Outra coisa é efetivamente eu aceitar. Fazendo uma comparação bem grosseira, as pessoas não podem roubar, né? Está lá no Código Penal, isso é crime, mas as pessoas roubam. Então, uma coisa é a lei dizer que eu vou ser compelida a aceitar. E se eu não aceitar? O que é que vai acontecer? E é aqui que a gente encerra também a história do protesto, além do que já tratamos, porque quando falamos de protesto por motivo principal desse país, que é falta de pagamento, inadimplência. Eu tenho um amigo que ele diz que rico no Brasil não é quem tem patrimônio, é quem não tem dívida, né? E é basicamente isso mesmo. Então, a falta de pagamento. Mas aí, gente, o aceite, em não havendo, a falta de aceite provocará também a extração de protesto, ou também a falta de devolução do título de crédito. Título de crédito que foi enviado e falta de devolução do título de crédito. E o devedor o reteve de maneira indevida. Então, essas daqui são as 3 hipóteses que nós temos de protesto cambiário para a gente encerrar aqui o assunto. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo no concurso de tabelionato ou o que quer que seja, qualquer que seja o concurso, tem uma coisa que é a coisa que mais cai sobre duplicata. Mas existe uma verdadeira obsessão em relação a isso. Então,
Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui do artigo 15 da Lei da Duplicata. Fazer uma observação, esse artigo da Lei da Duplicata, a parte que ele faz menção ao CPC, porque a gente vai falar de execução, ainda é com base no CPC antigo, tá? Mas não é porque minha aula está aqui desatualizada, não. É porque na lei ainda está com referência ao CPC antigo, só para vocês não estranharem. Então, gente, o assunto campeão de bilheteria sobre cobrança de duplicata em prova é esse aqui. Diz o artigo 15 da Lei da Duplicata. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata vai ser efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o livro tal do CPC, que é justamente isso que eu disse que não está atualizado. Aí veja, inciso 1. Quando a duplicata ou a triplicata forem aceitas, protestadas ou não, conforme a regra geral. Conforme o que vimos, eu vou dizer assim, não estranhe, ontem, é porque eu gravei ontem, aí desde hoje que quer sair ontem, aí eu fico me segurando, mas uma hora vai sair ontem. A última gravação ontem não faz a menor diferença. Então, aqui, a duplicata ou triplicata aceita vai seguir a regra daquele protesto, contra o devedor principal, contra co-obrigados. Não vou repetir, tá certo? Mas o que costuma cair de maneira assim, o que costuma cair muito é o que está nesse inciso 2º. A duplicata ou triplicata que não tenham sido aceitas, para que possam ser executadas, precisam de. Você tem que memorizar isso daqui. Você já está naquele nível que o seu quarto, para onde você quer que olhe, né, a geladeira, a sua cozinha, você está cheia de avisozinhos e você sai fazendo uns post-its, uns resumos, porque você não pode esquecer daquilo dali. Nesse caso, você tem que colocar, você tem que saber dessa parte aqui. Tá? Você tem que dar um jeito de memorizar o que está aqui para vocês na tela. É isso daqui. Nesse caso, se a duplicata ou triplicata não forem aceitas, necessariamente, para que você possa executar, são necessários 3 requisitos concomitantes. Então, aqui, para que possa haver execução, são necessários 3 requisitos concomitantes. Requisito 1, que ela tenha sido protestada. Requisito 2, que você comprove ao juiz que você entregou a mercadoria. Porque como é que eu estou comprovando, como é que eu estou cobrando judicialmente uma duplicata, a empresa aqui, B, como é que ela está me cobrando e ela não prova que fez a parte dela? Então, ela tem que comprovar ao juiz que entregou a mercadoria. Professora, como é que ela vai fazer isso? Através da assinatura da nota fiscal. E que eu não aceitei sem motivo. Está aqui. Então, em resumo. Duplicata ou triplicata não aceita, como é que a empresa credora vai poder me cobrar? Como é que ela vai poder executar essa dívida? Ela vai ter que comprovar ao juiz que entregou a mercadoria, vai ter que comprovar ao juiz que houve o não aceite e ele não foi motivado, e vai ter que protestar. E aqui, gente, o protesto ele tem que ser feito mesmo contra o devedor principal, mesmo contra o emitente. Tá certo? Porque aqui o protesto ele é feito como forma de suprir essa falta de aceite e o protesto tirado pelo não aceite. Tá? Então, presta bem atenção, justamente. Eu sempre chamo atenção muito sobre isso em todos os concursos, mas no de tabelionato ainda mais. Espero aí que tenha ficado claro. Vamos nos despedir de título de crédito. Eu sei que você está muito triste nesse momento. Você continuaria, gostaria de ficar aqui falando. Por mim, deixa eu só pegar aqui meu material novo. Por mim, eu não teria nenhum problema. A gente poderia continuar aqui falando horas a fio sobre título de crédito, mas já falamos, né? Já foi a aula de ontem, já foi quase a aula de ontem toda, já foi mais de um bloco de hoje. E precisamos seguir adiante. Gente, eu sempre indico, eu fiz isso na aula de ontem e vou repetir para você. Talvez seja melhor, didaticamente, mas fica à vontade, é só uma sugestão, você interromper aqui a aula, você vai estudar toda a parte de título de crédito. Aí, depois que você estudar título de crédito, ler os nossos resumos e tudo mais, você vem para o direito societário. Porque aqui é como se a gente fosse começar uma outra quase, guardada aí o exagero, mas é como se a gente fosse começar quase com outra disciplina. Né? O nosso enfoque agora é o direito societário. Então, talvez seja melhor você ir estudar direito cambiário, limpar a sua cabeça, e depois você vem nos assistir de novo, porque agora a gente vai começar a falar do estudo do direito societário. E aqui, gente, em geral, costuma ser o assunto de direito empresarial. Nesse momento, a gente não está com um enfoque específico, né, de tal banco e tudo mais.
Mas, em geral, esse costuma ser o assunto mais pedido em nossas provas, e é o direito societário. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mas aí é uma percepção minha. A gente fala muito de título de crédito, a gente brinca para descontrair, né, para ver se vocês simpatizam mais com o assunto. Mas, na minha opinião, aqui está o assunto mais técnico do direito empresarial. Até porque, na minha opinião, aqui está realmente a lei mais difícil do direito empresarial. E essa lei mais difícil é a lei de sociedade anônima. Professora, você dá ótimos assim, né? Você realmente faz a gente ficar para cima e tudo mais. Não, mas eu tenho que dizer a realidade a vocês. E eu também não vou enganar vocês. Vocês já viram isso daqui, vocês sabem do que eu estou tratando. Né? É a primeira vez que a gente está falando disso. Então, vamos lá. Façam a impressão desse material. Sociedade não acaba agora, a sociedade vai uma outra aula ainda, toda sobre sociedade, mas a gente vai começar. Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer o seguinte. Lá atrás, quando você estudou Civil 1, o seu professor disse que sociedade, vê se você não viu esse conceito, é um conceito bem primário do direito civil. Sociedade constitui-se por conjunto de pessoas. Então, a gente até fala, lá na nossa primeira aula, conjunto de pessoas. A gente até fala lá que existem duas formas de você empreender nesse país, ou por empresa individual, ou por sociedade, e por aí vai. Bom, com o passar dos anos, a gente tem esse conceito sendo um pouco modificado. Em 2016, não é uma lei que faça parte do nosso programa, né? Assim, não vai fazer parte de concurso efetivo de vocês, mas eu vou falar só para vocês entenderem meu raciocínio, onde é que eu quero chegar. Mas em 2016, permitiu-se a criação da Sociedade Unipessoal de Advogado, tá certo? Somente para o exercício da advocacia, Sociedade Unipessoal. Acho péssima, gente, essa nomenclatura péssima, porque em nosso ordenamento, sociedade é conjunto de pessoas, mas enfim, foi instituído como uma forma de resolver um problema tributário. Mas vamos deixar isso para lá, porque isso é uma coisa bem específica para quem vai fazer o OAB, por exemplo, tá? E está estudando Estatuto de Ética. Mas tem uma coisa que nos interessa, que é a medida provisória que está em vigor nesse momento. Aí, gente, presta atenção. Vou até me ajeitar aqui na cadeira para a gente conversar sobre isso. Eu estou gravando aqui, eu tenho que fazer a gravação nesse momento com base na lei que está em vigor. Né? E nesse momento, nós temos uma medida provisória que altera umas coisas importantes do direito empresarial. Na parte de DPJ, DPJ desconsideração da personalidade jurídica. E no próprio conceito de direito societário. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Inclusive, essa medida provisória, né, está entrando aí para ser convertida em lei nos próximos dias. Mas, neste momento, eu tenho que falar dela como medida provisória. Quando você for fazer seu concurso, você veja se houve a conversão dela em lei. E você veja se essa parte foi convertida em lei, tá? A aposta do governo é que realmente será, e a gente também está vendo que isso vai se desenhar, isso está se desenhando, isso vai ser convertido em lei, mas atualmente, a medida provisória 881 de 2019, a medida provisória que visa aí o desenvolvimento econômico, o liberalismo econômico, que é uma das pautas do governo atual, ela institui o parágrafo único, no artigo 1052. Talvez seu código não tenha um parágrafo único do 1052 e tenha apenas o caput. E você esteja procurando, mas aí você vai no Google e olha no site do Planalto. E essa medida provisória, nesse parágrafo único, ela traz a sociedade unipessoal limitada. Então, pela primeira vez em nosso ordenamento, a gente tem uma sociedade empresária, tá? A sociedade empresária, porque a sociedade de advogados nem é empresária, é simples. A sociedade empresária como sendo constituída por uma pessoa só. Na minha opinião, é bem estranha essa criatura que aqui está. Tá? Porque, como eu disse, para mim, sociedade não era para ser unipessoal, mas o que eu acho também ninguém vai levar em consideração. O que é importante a gente saber é disso. Ô, professora, e concretamente, qual é a diferença de eu ter um EIRELI ou ter uma sociedade limitada unipessoal? Não tem diferença no bojo do assunto. Não tem. Até porque o EIRELI, ele se utiliza emprestado das normas da limitada, a gente já falou disso.
Mas, gente, o que foi que o governo fez? O EIRELI, ele tem uma trava. O capital social mínimo, como dissemos, não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Então, ele tem essa trava. Então, para evitar essa trava, para facilitar o desenvolver da atividade empresarial, criou-se essa sociedade unipessoal, empresária, limitada, e aí não tem que ter capital social mínimo. Entenderam? Foi uma forma de costurar a exigência dos 100 salários do EIRELI. Tá? Mais uma vez, repito, é uma medida provisória. Quando do concurso de vocês vejam exatamente o que está em vigor, mas eu não poderia gravar nesse momento sem dar esse retorno para vocês. De repente, daqui para o final das nossas gravações, a gente já tem uma definição sobre isso. Se a gente tiver, eu volto a falar, prometo que eu volto a falar, tá? Bom, deixando a medida provisória de lado, ainda volto a falar dela na próxima aula, mas deixando ela de lado, vamos começar aqui a colocar a mão na massa com a grande classificação das sociedades. A gente vai falar aqui de várias classificações das sociedades. Mas a primeira que eu vou falar é do artigo 982. De acordo com o objeto social, de acordo com a atividade que ela desenvolva, a sociedade será simples ou empresária. Todas buscam lucro, o lucro é elemento inerente ao direito empresarial, mas de acordo com a busca a esse lucro, ela será simples ou empresária, tá certo? Basicamente, são empresárias as descritas no artigo 966 do Código Civil. Basicamente, serão simples as que não estiverem aqui e as que estiverem no parágrafo único desse mesmo artigo. Só que aqui, gente, eu não vou parar para explicar nenhum dos dois, porque esse daqui foi o nosso começo na primeira aula. Vou até dizer as siglas dos processos mnemônicos para vocês lembrarem. Do 966 foi a história do papo, lembram-se? Do parágrafo único, a história do Lica. Então, se você não lembra, vá lá, olhe na primeira aula, dê uma leitura, dê uma lidinha aí no artigo, que talvez você lembre. Raciocina aqui comigo. De acordo com o objeto social, é o que diz o artigo 982, a sociedade será simples ou empresária. Pegou a regra? Porque agora a gente vai para a exceção. A exceção do parágrafo único deste mesmo artigo. Gente, se você está fazendo uma prova, aí você está meio em dúvida, lendo uma questão e tudo mais, e você enxerga a palavra sempre. Sempre que... ia ficar bem estranho o que eu ia falar, mas eu vou falar. Sempre que você vê a palavra sempre, você diz que dá o quê? Errado. Não existe sempre em direito, mas aqui existe sempre. Então, o parágrafo único do 982, ele desdiz a regra do 982 caput, quando ele diz, olha, eu vou ter uma sociedade que, independente do que ela faça, ela vai ser sempre simples, sempre, sempre mesmo. Eu vou ter uma sociedade que, independente do que ela faça, ela vai ser sempre, sempre, sempre empresária. E aqui você tem que lembrar na hora da prova que a professora, inclusive, botou um sempre para cada lado. A sociedade que é sempre simples é a cooperativa. Então, a cooperativa, independente do seu objeto, ela é sempre simples. Já as sociedades por ações, dentre as quais destaca-se a sociedade anônima, ela é sempre empresária. Sempre, gente, sem exceção. Olha só, deixa eu explicar uma coisa direitinho. A gente disse na primeira aula que cooperativa é a única atividade no direito empresarial que não busca lucro. Permanece essa regra. A gente disse há pouco que a sociedade simples busca lucro. Mas cooperativa não é sempre sociedade simples? É. Dentro das sociedades simples, a única que não busca lucro, gente, são as cooperativas. Ela é a única. Porque as sociedades simples, em geral, elas buscam sim lucro. O elemento caracterizador de uma sociedade é a busca pelo lucro. Aí eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, mas isso é mais válido na OAB, até para ninguém esquecer. Eu digo, olha, para vocês não esquecerem mais, sociedade de advogados é sempre sociedade simples. Por que eu não anoto aqui? Porque não tem nada a ver com o meu programa, mas é sempre sociedade simples. E ela não visa lucro, não é? Se não visasse lucro, você estava em qualquer lugar agora, né? Aqui em Recife, estava na praia, estava dormindo, de manhã estava assistindo Mais Você, mas ninguém estava aqui em sala de aula. Então, dentre as sociedades simples, né, dentre o direito empresarial como um todo, a única que não busca lucro é a cooperativa. Vamos adiante? Porque aqui a gente vai chegar na parte que lhe interessa mais. Então, vamos lá.
As sociedades empresárias, para que tenham personalidade, precisam se registrar na junta comercial. As sociedades simples se registram em cartório de registro civil. Ambas precisam se registrar, mas o registro aqui ele vai de modo diferente. E isso é necessário para que elas adquiram personalidade, para que haja aquisição de personalidade. E aqui eu vou fazer um parênteses grande sobre isso daqui, depois a gente volta para analisar só a parte da sociedade simples, separadamente, mas a gente vai fazer um parênteses para isso ficar bem assim, desenhadinho na cabeça de vocês, assim que a professora se entender com o material dela, deixa eu ver, pronto, tá aqui. Gente, vê só, vamos falar da sociedade empresária, depois eu falo separadamente da simples. Sociedade empresária, para que ela tenha personalidade, pega-se o seu ato constitutivo, leva-se a registro na junta, a partir daqui ela tem personalidade e é sujeito de direitos e de deveres. Não tem como ser de outra maneira. Eu sempre brinco até que isso aqui é receita de bolo, tá certo? Não tem como ser de outra maneira. A sociedade simples também tem que se registrar, só que no cartório. Para a gente começar a entender o direito societário melhor, para a gente começar a relembrar, esse ato constitutivo é expressão genérica, podendo ser de duas espécies. Ou é contrato social, existem sociedades que têm contrato social, esse documento que você leva para a junta, para que ela tenha personalidade, mas existem sociedades que têm estatuto. E com isso a gente vai para a segunda classificação das sociedades. Sociedades contratuais e sociedades estatutárias. Contratuais e estatutárias. As estatutárias também são ditas institucionais. Eu acho bom vocês anotarem a expressão institucional, porque a expressão estatutária é lógica, mas institucional pode ser que você não lembre. Então, a segunda classificação das sociedades. Os elementos de feitura do contrato social estão previstos no artigo 997, vale a lida de vocês depois. E o que define se ela vai ter contrato social ou estatuto é a divisão do capital social. Se o capital social for dividido em cotas, ela terá contrato social. Se o capital social for dividido em ações, ela terá estatuto. E com isso, eu convido vocês para que a gente relembre as 5 sociedades empresárias do direito brasileiro, personificadas. Qual a mais importante da constituída por cotas? Limitada. Qual a mais importante da constituída por ações? SA. Tem outra por ações também, não tem, gente? Tem. Comandita, pelo menos na lei tem, comandita por ações. A irmã da comandita por ações desse lado, quem é? Comandita simples. E essa daqui, 2 pontos para quem lembrar dela. Sociedade em nome coletivo. Então, aqui estão as 5 sociedades empresárias personificadas do direito brasileiro. Só que isso daqui também é regra, né? É ótimo essa coisa que a gente fala, é regra, é exceção, é regra, é exceção, e tudo tem que entrar na cabeça de vocês. Só que isso daqui é regra, deixa eu pegar a caneta, isso daqui é regra para que uma empresa adquira personalidade, mas, para a gente deixar o assunto o mais completo possível, existem algumas sociedades que não estão na regra, estão na exceção. Eu vou fazer o seguinte, só para ficar com mais espaço no slide, eu vou apagar aqui, tá certo? Para vocês, se vocês quiserem, devem copiar. É só vocês voltarem, é só vocês pararem. Mas eu vou apagar aqui para a gente entrar na exceção. Acabei escrevendo muito para o meu lado direito. Se eu tivesse escrito para o lado esquerdo, nem precisava apagar. Mas, só apagar, vocês ficam já com a anotação aí. Existem algumas sociedades, gente, que estão numa situação que nós vamos chamar de exceção. Professora, por que exceção? Vou te explicar. Porque
existem alguns tipos societários que precisam de autorização do presidente da República. Eu não estou falando de Ministério de Saúde, Ministério da Educação. Não, eu estou falando do presidente da República. Existem sociedades que só podem funcionar com a canetada do presidente da República. A autorização essa que é discricionária. Como é o nome dela, a própria razão de ser já vai dizer o seu nome. Elas são chamadas de sociedades dependentes de autorização. Negócio bem fácil, tá? Só bater lá na porta do presidente da República. Sociedades dependentes de autorização do presidente da República, previstas no Código Civil, nos artigos 1123 e seguintes. E elas são de duas ordens. São as sociedades estrangeiras, afinal de contas, isso daqui é um lugar muito organizado. Quem quiser aqui se instalar, todas as sociedades estrangeiras precisam de autorização do presidente da República. É o artigo 1134 que diz isso do Código Civil. E, gente, em relação às sociedades nacionais, são algumas. Aqui depende de seus objetos sociais, tá? As estrangeiras todas, as nacionais algumas. Eu vou te dar alguns exemplos. Petrolíferas, mineradoras, seguradoras, são sociedades que só podem funcionar com essa autorização do presidente da República, mas, como dissemos, são realmente situações excepcionais. Gente, já é bastante demorado você constituir uma empresa aqui no país, né? Imagine numa situação como essa. De repente é até mais rápido, né? Deixa para lá, tá? Então, para a gente saber como nasce uma sociedade, depois a gente vai ver como ela se acaba. E para a gente terminar aqui esse nosso quadro comparativo, quando uma empresa está quebrada, sabemos que falência não é simplesmente, essa altura do campeonato, todo mundo já sabe disso, não é simplesmente ter um ativo menor do que o passivo. O conceito de falência ele vai muito adiante. Mas eu quero dizer que numa situação de quebra, a empresa estará falida. Essa situação de quebra, como a gente sabe, ela é regida por uma das leis mais importantes de nossa matéria, que é a lei de número 11.101 de 2005. A gente vai encerrar a nossa participação com ela mais para frente. E algumas empresas que não estão na situação de quebra podem pedir a recuperação judicial ou extrajudicial, se for o caso. No caso das sociedades simples, gente, não existe nada parecido em termos de recuperação. E no caso da quebra, ela não incorre efetivamente em falência. O que existe é a execução regida pelo CPC. Mas quem incorre em falência, quem pode se utilizar do Instituto da Recuperação, é quem desenvolve a atividade de empresa. Depois a gente fala disso melhor. Olha só, gente, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente, obviamente, né, nessa parte de sociedade simples, tem os artigos específicos que a gente acha que tem que chamar a atenção para o concurso de tabelionato. E é importante a gente explicar para você o seguinte. Quando a gente pega o Código Civil, Lei de Sociedade Anônima é lei esparsa, não está no Código, as sociedades maiores que a gente tem são limitadas e simples. Por quê? As normas da Simples, elas são utilizadas de maneira subsidiária para as empresárias. Então, o próximo assunto que vem a seguir é dissolução da empresa, é extinção societária. Essas normas que aqui estão são todas pertencentes às sociedades simples. Mas a gente se aproveita delas e nós as utilizamos para as sociedades empresárias de maneira subsidiária. Você já deve ter ouvido essa frase, ela é meio do senso comum, mas ela tem sentido. No Brasil, difícil não é abrir, não. Difícil é fechar, e é por aí mesmo. É que nem aquela história, tem gente que diz assim, eu estou fazendo uma super festa de casamento. Primeiro que ninguém faz festa de casamento a pulso, né? Faz porque quer. Não porque eu estou dando muito trabalho, estou correndo muito, rapaz, né? Trabalho dá para desfazer o casamento. Para fazer o casamento é só alegria, né? Tá todo mundo aí, felicidade eterna. É a mesma coisa. Quando você vai constituir uma empresa, você acha que vai ficar rico, vai mudar de vida, tá cheio, né?
assim de animação, aí você vai. Mais difícil ainda, mais difícil é desconstituir. Observem o que vamos fazer aqui. Esse slide, nós temos o que chamamos de dissolução total da empresa, que é quando a empresa ela vai fechar as portas. Depois a gente vai para aquele que é de dissolução parcial. Então, para ela fechar as portas, ela deve passar por esses atos que aqui estão, que a gente vai tratar deles. Depois, a gente vai ver a parte de dissolução parcial. Essa ação está prevista no CPC, artigos 599 a 609. Essa daqui, gente, a dissolução total, se isso precisar ser uma briga, se isso precisar ser um processo, é um procedimento, ela é regida pelo procedimento comum do CPC. Por isso que não tem uma ação com nome específico, tá? O procedimento aqui é comum. A dissolução parcial é regida pelo CPC no rol dos procedimentos especiais. Acho que você já percebeu que na total a empresa vai fechar as portas, a empresa ela vai se acabar. Na parcial, um sócio vai ou sair, ou se retirar, ou sair ou se retirar, ficou ótimo, né? Ou sair ou ser expulso, então dissolução total e dissolução parcial. Mas meu tempo já acabou, no próximo bloco a gente volta com dissolução.